Doutor, eu queria colocar-lhe uma outra questão. Imparidades. Nós sabemos que entre outubro e dezembro houve um salto enorme de imparidades. O doutor, logo no início desta reunião, disse bem que alguma evolução das imparidades, estou a citá-lo, tem a ver com a própria crise. O doutor disse. O doutor Miguel Cadilho, quando esteve aqui há uns dias, disse exatamente o mesmo e disse também, admitiu que pudesse também o aumento de imparidades resultar de critérios mais rigorosos na avaliação. Mas enunciou uma terceira razão para este salto tão significativo, que foi a desagregação do grupo SLN, que gerou, ou pode ter gerado, significativas imparidades internas como resultado dessa segregação. E, portanto, ao optar pela nacionalização apenas de parte do grupo, gerou automaticamente, para além das outras duas razões, terá gerado estas imparidades adicionais. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isto. O doutor já hoje referiu, outra questão, que antes da nacionalização houve empréstimos de liquidez à volta de 200 milhões de euros. Eu queria saber que garantias reais é que foram prestadas pelo BPN, qual foi a taxa de juros praticada, quando foi feito o reembolso e se depois da nacionalização o Banco de Portugal continuou a prestar este tipo de empréstimos de liquidez. Mas queria-lhe colocar uma outra questão política, ou duas questões políticas relacionadas com isto. A primeira tem a ver com política pelas incidências que pode ter. Repare, já vai perceber o que é que eu quero dizer. Há quem diga que a prestação destes 200 milhões de euros como empréstimos de liquidez foi efetuada a conta-gotas. Isto é, em vez de dizer tomem lá 100 ou 200 ou 50, eram dadas estes empréstimos dia a dia, quase ao fechar do dia. E que isto não era a melhor forma de pacificar internamente a opinião interna do banco. Sabia-se que esta situação era de instabilidade, as pessoas estavam à espera do final do dia para receberem um empréstimo de liquidez para garantir a liquidez daquele dia. Suponho que é assim tecnicamente. E, portanto, pergunto-lhe se a gestão deste empréstimo de liquidez, gota a gota, se era a forma adequada de tratar esta questão. E um outro problema relacionado com este tem a ver com aquilo que se disse ou não disse na altura. Como é que o senhor reagiria? Como é que os mercados reagiriam se tivessem ouvido um responsável político dizer, como disse, que o sistema bancário nacional estava muito resiliente, que era muito forte, muito estável, havia problemas em dois pequenos bancos. Isto foi afirmado, eu não sei precisar exatamente o momento, 4 de outubro. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. O que é que acha que isto produziu nos mercados e que efeito é que isto pode ter produzido junto do próprio BPN, que obviamente, e nos mercados, era um dos dois pequenos bancos citados pelo responsável político? Eu pergunto-lhe se esta afirmação de um responsável político é uma afirmação responsável. Se a considera responsável ou não. E por já ficava-me com isto, tenho uma pergunta para a terceira fase. Doutor Vitor Gonçalves, eu começo por sublinhar dois aspectos interessantes que confirma aqui. A primeira é que o tempo que demoram os processos de instrução, estes que nós nomeamos e porventura outros, de contraordenação desta natureza, são inconvenientes e que deviam ser mais rápidos e não tem explicação para isto.
E, portanto, acho que é uma conclusão importante para percebermos exatamente como está a funcionar ou não está a supervisão, e não tem nada a ver com o antigo governador. Isto já não é só a supervisão, porque isto é entregue ao contencioso e aos serviços jurídicos, não é? Os serviços do Banco de Portugal. Muito bem. Outra questão que é importante ter concluído aqui, em contradição, e aliás, posso dizer que em contradição quase generalizada com o anterior Ministro das Finanças, é sobre os efeitos nas imparidades que teve a segregação do grupo. Praticamente todos os economistas são unânimes em considerar que a segregação do grupo e a nacionalização parcial gerou automaticamente imparidades suplementares. Só há uma pessoa que eu conheça, que me recorde, que diz o contrário. Chama-se Dr. Teixeira dos Santos. Naturalmente, porventura, porque está a advogar em causa própria. Portanto, agradeço estas duas afirmações, mas eu tinha que lhe colocar 5 questões muito breves. A primeira era se confirmava que, à base do regime geral que rege a lei da supervisão, muito bem, se um indigitado membro para a presidência de um Conselho de Administração de um banco não é obrigado a reportar ao Banco de Portugal as objeções, ou melhor, os processos que tenha em curso, eventualmente, noutras supervisões, designadamente na CMVM. Depois, queria que ainda relacionado com este tipo de processo, há pouco foi aqui referido pelo Dr. Basílio Horta, que fazia muito bem o Sr. em não tomar iniciativas perante processos que não estavam ainda concluídos. E eu, naturalmente que não mereceu o acordo do Sr. Doutor, não é isso que eu estou a dizer, portanto eu admito que o senhor não tenha essa opinião, exatamente, mas queria-lhe recordar, se a memória não me engana, porque eu isto de bancos já tenho uma grande experiência de comissões de inquérito. Recordo-me que eu já fiz parte da comissão de inquérito ao BCP. E recordo-me que na altura havia um tema muito curioso. Sou eu o deputado Hugo Velosa, está ele a reclamar a irmandade, digamos assim. Passa a palavra. Mas dizia eu que na altura foi muito falado aquilo que foi a perda de confiança, a retirada de confiança, digamos assim, do Governador do Banco de Portugal sobre duas personalidades, sobre uma das pessoas que estava do BPN, na administração do BPN. Por exemplo, eu acho que foram mais, mas por exemplo, o Dr. Francisco Pinhal. Ora, nós sabemos, e eu acho bem que tenha retirado, não é isso que está em causa. A questão que eu coloco é esta, é que na altura em que foi retirada a confiança, que conduziu à admissão da Conselho de Administração, salvo melhor opinião, o inquérito e o processo não tinha ainda terminado, estava em curso. E, portanto, não se aplica a regra que aqui o doutor Basílio Horta estava a tentar provar como válida. É assim ou não é, senhor doutor? Terceira. Não sei quem é que disse que não é, não. Não. Terceira questão é sobre o senhor doutor tem a noção de qual era a forma como... Eu sei que era uma situação prévia a uma decisão de nacionalização e outra é uma decisão pós, ou melhor, uma atuação pós-nacionalização. Mas tem ideia de qual era a periodicidade com que reunia com a administração Cadilho antes da nacionalização? E tem ideia, ou recorda-se ainda, qual foi a periodicidade com que passou a reunir com a administração Bandeira depois da nacionalização? Quarta questão. Já falamos de imparidades, eu agora vou-lhe dar outro exemplo. Acha que os problemas agravados de liquidez do BPN, imediatamente antes da nacionalização, podem ou não ter sido agravadas pela retirada significativa de depósitos da administração pública do BPN, que totalizaram, salvo erro, 500 milhões de euros nos meses precedentes? Isto contribuiu ou não para o agravamento das condições da falta de liquidez? E, finalmente,
a questão da venda ou da compra da Caixa Geral de Depósitos, do BPN para a Caixa Geral de Depósitos. Eu percebi que o Sr. Doutor, durante esta audição, pareceu conhecer a situação, mas afastou-se dos pormenores da sua desenvolvimento. Nós já sabemos, nesta comissão, foi confirmado já por vários interlocutores, que houve uma combinação entre a administração da Caixa Geral de Depósitos e o Ministro das Finanças. Isto é, a proposta de compra é combinada. A resposta que o senhor considera no seu parecer sobre a nacionalização como tendo rejeitado liminarmente, eu não sei se o doutor alguma vez leu a resposta. Pois não leu. Se lesse, percebia, como eu percebo lendo a resposta, e não tinha lido, só li agora, que de facto aquilo não é uma rejeição liminar. É de facto uma contraproposta. Porque diz mais ou menos o seguinte: eu consultei os acionistas da SLN, aqueles que representam mais de 50% do grupo da SLN acham que eu deveria propor, isto é uma contraproposta, não a venda do BPN, mas a venda do grupo todo, e por um preço que é 1,16 euros por ação, que era o preço da operação Cabaz. E, portanto, isto deve entender-se como uma contraproposta. Isto foi feito no dia 30 de outubro, antevéspera da decisão do anúncio da nacionalização, e foi entregue à Caixa Geral de Depósitos. Percebi já que o Sr. Doutor nunca viu essa carta, em tempo útil, pelo menos. Muito bem, também há uma confirmação importante. Isto foi, portanto, decidido entre o BPN entre a Caixa e o Ministro das Finanças. A pergunta que eu lhe queria dizer é o seguinte: tendo em conta esta resposta, e tendo em conta que 2 dias depois foi anunciada a nacionalização, com que ideia é que o senhor fica sobre a real vontade de aquisição do BPN? Acha que havia, de facto, uma manifestação genuína de comprar o BPN? Ou pretendia-se escrever aquela carta para, obtendo qual fosse, que tipo de resposta fosse, não importava porque a decisão já estava tomada? Isto é, o tempo de resposta, o tempo que mediou entre a resposta e a decisão de nacionalização, a não consideração do conteúdo da resposta, como se tratasse de uma negativa completa, quando de facto nunca foi, mas sim uma base de uma contraproposta, faz ou não faz, permite ou não permite que nós concluamos que esta manobra, passo o termo, não é pejorativa, constituiu uma espécie de fé-diver para juntar ao processo e para mostrar que não haveria outra alternativa que não a nacionalização. E eu acrescento, Sr. Doutor, para que sejamos claros, nacionalização dos prejuízos do BPN.